nossa vida, nossa morte, queremos ser ministrados por Ti. Tudo que Tu quiseres, fala conosco. O nosso coração está sedento por mais de Ti nessa noite. Tem toda a liberdade aqui, Espírito Santo de Deus, para mover, para falar, para curar e para agir neste lugar. Toma o lugar do centro da adoração e das nossas vidas, Pai. Aleluias. Aleluias. Glórias ao bendito, glorioso, poderoso Deus. Amém? Aquele que deixou a sua glória e morreu em nosso lugar. É esse que nós viemos cultuar aqui. Viemos celebrar a vida e a ressurreição. Amém? Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Receba o louvor, receba toda a manifestação de gratidão, porque Ele deixou a tua glória morrer no nosso lugar. Obrigado, amado Deus! Obrigado, maravilhoso Pai! Obrigado, muito obrigado, Jesus. Tu és o Filho de Deus. Obrigado, Jesus. Te agradecemos. Amém. Cumprimento a amada Igreja de Deus com a paz do Senhor. Amém? Convido os irmãos a se assentarem. Estamos transmitindo também pelo Face. Deus abençoe os irmãos que estão em casa ou em outro lugar assistindo a este culto. E compartilha mesmo, curta mesmo, esteja conosco, que Deus vai falar de você, vai falar com todos nós. Amém? Pelos queridos, benditos do Pai, todos que estão aqui presentes, nós queremos compartilhar uma palavra que eu tenho certeza Deus sempre quer comunicar algo novo para nós. Mesmo muitas vezes você diga, não, mas esse texto já é conhecido. Olha, a palavra se renova. Ela se renova. Ela se renova. Amém? Glórias a Deus. Então que você receba hoje uma palavra renovada. Amém? Mas também uma palavra revelada. Que Deus, na tua particularidade, possa tratar, dar direção, enfim, te capacitar, para que você mais e mais viva em conformidade com a vontade do nosso Deus. Amém? Aleluia. Falhou aqui, deu pane, mas não tem problema. Meus queridos e amados irmãos, hoje eu quero falar daquilo que Deus detesta. Eu acho que você não deve ter ouvido uma pregação desse tipo. Mas, olha só, vai ser importante para todos nós. O que Deus detesta? E aí você pode dizer, mas e eu com isso? Olha, meus amados irmãos, nós conhecemos muitas coisas que agradam a Deus. Nós sabemos que para agradar a Deus nós devemos amá-lo, devemos adorá-lo, devemos louvá-lo, devemos obedecê-lo, mas nem sempre se damos por conta daquilo que Deus não se agrada, daquilo que Deus detesta. Você sabia que Deus, ele tem ódio? E aí você vai dizer, eu sei, pastor, Deus tem ódio do pecado. É verdade, Deus tem ódio do pecado. Mas olha só, o pecado é uma palavra muito ampla, genérica. Então, nós vamos ler alguns versículos da Bíblia e eles vão nos dar um esclarecimento daquilo que Deus detesta, aquilo que Ele odeia
E aí, meus amados irmãos, olha só a importância disso. Nós vamos, enfim, ficar conhecendo aquilo que pode desagradar a Deus e nós evitarmos desagradar o nosso Pai. Vamos evitar ofendê-lo. Então, eu tenho certeza que vai ser especial para nós esse momento de ministração da palavra. Mas para isso eu quero te convidar, abrir o teu coração, a tua mente. Vamos orar nesse instante. Querido Deus, eterno Pai, fale aos nossos corações de uma maneira tão especial, que nada venha roubar esta palavra que tu queres transmitir para nós. Teu Santo Espírito tenha a plenitude desse local, mas também das nossas vidas, que possamos estar com a mente aberta e o coração receptivo. Tira então todo engano, distração, qualquer outra agitação, ó Deus, para que possamos assim, agora, ouvir a tua voz e sermos edificados, fortalecidos, encorajados, mas também vivendo da maneira que tu queres, como filhos obedientes ao Pai. Em Cristo oramos e por Ele agradecemos. Amém? Amém. Glórias a Deus. Pode dar um pouquinho mais de som, se for possível? Meus amados, então, coisas que Deus detesta. Nós vamos para Provérbios capítulo 6. A partir do verso 16 até o 19, nós vamos pegar esse texto e explorar as 7 coisas detestáveis por Deus. Então, você com a sua Bíblia, acompanhando na projeção, anotando também para que você, como crente veriano, possa examinar e reter a verdade. Provérbios 6, 16 até o 19, e diz: há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que Ele considera detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Ficou tudo claro? Podemos prosseguir? 6 coisas, não 7 coisas que Deus detesta. Quando a gente está falando daquilo que Deus odeia, então nós estamos falando de temor. Temor não é ter medo de Deus. Você tem medo de seu pai? Não, nós não podemos ter medo de Deus, mas devemos temer a Deus no sentido de tudo aquilo que Ele odeia, nós também vamos odiar. Tudo aquilo que Ele detesta, nós vamos detestar. Então, o tema dessa mensagem é o temor a Deus. Amém? Mas, olha só, nós estamos falando de coisas que Deus odeia. Nós já entendemos que sabemos agradar a Deus. Nem sempre a gente consegue agradar a Deus, mas a gente conhece, né? Porque já foi ensinado: olha, ame a Deus, tema a Deus, adore, louve, obedeça, você vai estar agradando a Deus. Mas nem sempre se damos por conta daquilo que Ele odeia. E aí então, muitas vezes a gente cai no geral: Deus odeia o pecado. Só que muitas vezes nós falhamos, porque temos a facilidade de perceber o pecado no
percebemos em nós mesmos. Então, essa mensagem vai nos ajudar a perceber o quanto muitos desses pecados que Deus odeia estão muito perto da gente ou já está acontecendo conosco. Mas aí é a chance de a gente reconhecer e, em arrependimento, abandonar toda a prática do pecado e se voltar completamente para o nosso Deus. Amém? Então, esse texto de Provérbios, as 6 coisas, aliás, 7 coisas que Deus odeia, abomina, detesta. Então, a primeira coisa que nós queremos destacar aqui são olhos arrogantes. As pessoas muitas vezes não têm humildade, têm um olhar orgulhoso, fica comparando você de alto a baixo, e você sabe que isso existe, é tão comum, basta a gente ir a algumas lojas, que a gente já percebe diferença de tratamento. Se você está com uma roupa mais simples, o vendedor já dá uma olhadinha assim, né? E às vezes nem te atende, te ignora, né? Você tem que ficar implorando: tem alguém que pode me atender? E muitas vezes acontece aqui entre nós esse olhar arrogante, orgulhoso, que nada me atinge, eu sou o cara, eu sou assim, com Deus. Pois é, muitas vezes a gente tem um olho gordo de orgulho, né? Não vamos falar de inveja, né? Mas vamos falar de arrogância, de prepotência. Vamos estar falando dessas coisas que Deus detesta. Olha só, Ele detesta então, conforme a Bíblia diz, os olhos arrogantes. A primeira coisa do verso 17 de Provérbios 6. Esses olhos arrogantes, meus amados irmãos, são orgulhosos, e Deus, Ele abomina o orgulhoso. Mas tem um texto que eu quero ler que está lá em Abacuque, capítulo 2, o verso 4. Lá nos livros proféticos, profetas menores, no livro de Abacuque, diz assim: olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam, o justo, porém, viverá pela fé em Deus. Amém. Olha só, lá o profeta já estava falando, meus amados irmãos, do povo que servia a Deus, o povo que conhecia a Deus, mas eles já estavam contaminados, estavam arrogantes, agiam com perversidade, confiavam em si próprios. Mas saiba que Deus detesta a pessoa que tem esse orgulho e que muitas vezes é projetado pelo olhar da pessoa, né? Aquele olhar arrogante, olhar orgulhoso. Mas o salmista já sabia daquilo que agrada a Deus, e ele falou lá no Salmo 51 que é um coração humilde, um coração quebrantado. Deus não rejeita um coração quebrantado e humilde, mas Ele resiste aos orgulhosos, aos soberbos. Então, meus amados irmãos, vamos baixar a guarda, vamos ser mais humildes, tolerantes, muitas vezes com o erro dos outros. Escondemos os nossos porque podemos acusar da falha dos outros. Muitas vezes a gente vê um cisquinho no olho do irmão, está com cisco no olho, mas esquece que tem uma trave, muitas vezes no nosso próprio. Cuidado, que o pecado do orgulho é quase imperceptível, mas se você abrigar esse orgulho, saiba
você está sob o detestar de Deus, o odiar de Deus. E isso pode trazer consequências catastróficas. Mas, olha só, além do olhar arrogante, tem a língua. Quem tem língua aí? Não precisa você estar com a máscara, mas a língua mentirosa, Deus odeia. Diz assim, olha só, verso 17: olhos arrogantes, língua mentirosa. A Bíblia diz em Provérbios 13, aliás, no capítulo 19 de Provérbios, no verso 5 diz: a testemunha falsa não ficará sem castigo, e o mentiroso também não escapará. Sentença de Deus. Deus, Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Sejam promessas de bênção, sejam promessas que não são bênçãos. E olha só, a pessoa mentirosa, ela vai sofrer o castigo e não vai conseguir se escapar do juízo de Deus. Veja como está sendo usada a tua língua. Você tem falado a verdade? Ou sua língua é mentirosa? Fala mentira a respeito de si mesmo, não porque eu sou honesto, porque eu sou correto, porque eu tenho uma vida direita. E uma das vezes é língua mentirosa, está só se elogiando e para o outro está condenando. Mas cuidado, devemos ter essa língua purificada. O profeta Isaías, ele reconheceu: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu também, mas aí o anjo pegou uma brasa com sua tenaz e trouxe e passou nos seus lábios. E aí então, meus amados irmãos, ele se viu purificado. Então, que a gente possa ter a nossa boca, as nossas palavras, não para repartir, compartilhar mentiras, mas vamos estar passando a verdade. Amém? Quero ainda ler com os irmãos em Apocalipse 21, verso 8. Olha só a palavra de Deus que diz para nós. Apocalipse 21, 8. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. É muito claro, meus amados irmãos, a palavra de Deus. Ele detesta a mentira, a língua mentirosa, os lábios impuros. E o pior é que nós temos aquelas mentirinhas domesticadas, aquelas que você não considera como mentira, como, por exemplo, mamãe querendo que o filho não faça alguma coisa, ela diz assim: não vai lá, que lá tem polícia. Ele vai, ali, cuidado com o pastor vai te chamar a atenção, o pastor vai te dar um chapulé. Não vai lá porque isso vai acontecer. E aí então a criança percebe que não é nada daquilo. Daí então ela, com a própria mãe, o próprio pai, vai estar aprendendo a mentir. E quando ela mente: foi você que fez isso, ela vai dizer: não, mas a evidência está toda ali contra ela. Mas você está mentindo para mim? O que te ensinou a mentir? Às vezes ela não sabe dizer, mas às vezes foi bem treinada pela mamãe, pelo papai. Então vejam, meus amados irmãos, muitas vezes nós estamos falhando nessas coisas, com língua mentirosa, e às vezes achando que é um mal menor, que não tem problema, mas
Deus, Ele já colocou lá nesses textos que Ele odeia, Ele abomina e Ele vai condenar, porque Ele não se agrada disso. Mas, ainda outra coisa que Deus detesta é aqueles mãos que matam o inocente. Então, ali no verso 17, a sequência do texto, ele vem colocando isso. Olha só, muitas vezes o crente não mata fisicamente com uma punhalada, com um tiro, certeiro. Muitas vezes os crentes matam outros quando abrigam o ódio. Ai, mas eu odeio aquela pessoa. Não precisa ser um assassino, porque aquele que odeia seu irmão e aquele que assassinou uma pessoa, cometeu um homicídio, estão no mesmo patamar. Não tem um pecado mais horrendo que o outro. Os dois são detestáveis diante de Deus. Então não abrigue ódio em teu coração. E tenha até mesmo cuidado para dizer a palavra odeio. Porque muitas vezes você vai comer alguma comida e alguma coisa não é daquela que te agrada. De repente tu não gosta de algo temperado com cebola ou com alho. Ah, eu odeio. Opa! Você já passou fome? E se passar fome, se tiver só isso aí, você vai odiar? Não, aí é outra história, Pois é. Então, não vamos ficar falando odeio como se fosse algo bonito. Não, é muito pesado e ele envolve uma responsabilidade muito grande. Então, evite ficar falando odeio. E muito mais do que falar, não abrigue no teu coração o ódio. Eu quero ler aqui um texto que está em 2 Reis, capítulo 21, verso 16. Esse texto está num contexto de um rei pecador, de um rei que caiu na idolatria, na imoralidade, um rei que simplesmente virou as costas a Deus, está fazendo tudo que o mal quer. Apesar de ter um pai que foi um dos que promoveram um grande avivamento em Judá, no povo de Deus, mas agora ele, o filho que sucedeu ao pai, não segue mais os princípios, não segue mais os caminhos divinos, mas antes se entregou à idolatria, à imoralidade e todo tipo de coisa detestável a Deus. Esse texto diz assim: além de levar o povo de Judá a pecar e fazer o que era mal aos olhos do Senhor, Manassés assassinou muitos inocentes, até encher Jerusalém do sangue deles, de uma extremidade a outra. Meus queridos, olha só, Deus ele detesta aqueles que matam o inocente. O próprio rei Manassés sacrificou seus filhos a ídolos. Meus amados, para ele ter mais poder, talvez ele na ânsia de querer governar de uma forma especial, poderosa, se rendeu a todo tipo de baixeza moral, entregando seus próprios filhos. Mas não pense que isso está muito longe, não pense que era apenas algo que acontecia lá no Antigo Testamento. Tem pais que estão entregando inocentes a serem mortos espiritualmente. Mas como, pastor? Me explica. Olha só, muitas vezes fazendo vistas grossas a essas festas pagãs que estão aí proliferando, como Halloween. Aí então os pais deixam a criança lá, usar uma fantasia de bruxa, ou de um bruxo, sabe lá, mas de um monstro, de um capeta, de um vampiro. Está entregando seus filhos, está entregando um inocente, está matando a fé
Ah, pastor, a gente não faz isso aqui. Graças a Deus, então. Esse mês de outubro, dia 31, principalmente as escolas de inglês, as escolas municipais, estaduais, ficam incentivando. Os trabalhos de arte têm que fazer desenhos, pinturas, né, de coisas macabras. Olha, pais, procurem orientar seus filhos, não para essas coisas más, não entreguem eles à morte. Esses inocentes, eles precisam da verdade, amém? Então, rejeite essas coisas, mas não é só Halloween, são outras festas pagãs que o povo começa a absorver. É como se estivesse entregando o teu filho ao sacrifício e à morte. Então, mãos que matam inocentes, mas ainda o coração que trama a maldade. Olha só, Deus, meus amados irmãos, Ele abomina, Ele detesta pessoas que ficam planejando puxar o tapete do outro, né? Sabe, colocar o pezinho para alguém tropeçar. Eu tive colegas muito sapecas no meu tempo de escola, mas para mim foi bom para aprender a conviver com esse mundo onde a esperteza humana ela está a mil, né? Então, os coleguinhas, eu sentado, né? E de repente pediam, se levanta só para ver se eu estou mais ou menos na tua altura ou estou menor, vamos ver, né? Mas eles já estavam combinados, e alguém atrás então tirava a cadeira de onde eu estava sentado. Daí disse, não, agora pode sentar que eu vi que tu é maior mesmo que eu, né? Aí, graças a Deus, acho que eu dei uma olhadinha assim, eu vi que a cadeira estava meio afastada, né? Não sei, mas eu vi alguns que sentavam e não tinha cadeira nenhuma, esses borrachados no chão. Pessoal dava risada, sabe? É brincadeira, né? Coisas de criança mesmo. Mas olha só, a gente muitas vezes vê pessoas adultas maquinando maldade, planejando a destruição, a falência, né, de pessoas e de realidades. Então, não fique tramando no teu coração maldade. A Bíblia diz ali em Provérbios capítulo 12, o verso 2: o Senhor aprova a pessoa de bem, mas condena quem planeja o mal. Então saiba, Deus, Ele condena. Deus vai ser o juiz. E se a pessoa tem planejado o mal, né, fica muitas vezes, em vez de orar para abençoar, está fazendo oração em contrário. Não, mas não planeje o mal. Faça como a primeira parte desse versículo: o Senhor aprova a pessoa de bem. Amém? Essa deve ser a tônica, a verdade para nós, os apossados. Mas ainda há outro pecado que Deus abomina, que são os pés que se apressam para fazer o mal. Olha só, pés está falando de caminho, mas esses pés está falando em fazer o mal, pressa em fazer o mal. No texto de Salmos, capítulo 73, no verso 2, verdade que aqui está falando de uma pessoa crente, está falando de uma pessoa que teme a Deus, mas que, vendo a prosperidade dos outros, dos ímpios, começou a cobiçar. E aí então ele faz essa revelação para nós e diz assim: quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí.
Olha só, a pessoa tem uma chance maior de tropeçar, de escorregar, de cair quando ela se apressa. Mas não para fazer o bem, se apressa para fazer o mal. Não seja essa pessoa afobada, para fazer alguma coisa para prejudicar o outro. Procure, meus amados irmãos, se ter essa pressa para fazer o bem, para ajudar, para contribuir, porque nós viemos aqui para somar. Amém? Então, peça que se apressa para fazer o mal. Mas outra coisa que Deus abomina, a sexta, testemunha falsa, que diz mentira. Olha só, na Bíblia nós temos o rei Acabe, que passou até a novela, acho que com o nome Jezabel. Então, Acabe, rei de Israel, e casado com Jezabel, uma mulher ímpia, pagã, lá de um outro país, estrangeira, lá de Sidom, mulher, meus amados irmãos, idólatra, uma mulher sanguinária. Mas Acabe desejou ter uma plantação de uvas, mas do lado do seu palácio, quem tinha uma plantação de uvas maravilhosas era Nabote, e ele cobiçava aquelas videiras, aqueles parreirais. Ele foi lá fazer uma proposta para Nabote: olha, tu me diz quanto você quer, eu vou pagar, e eu vou te dar um dinheiro muito bom, mas vende para mim. Não posso vender, que isso aqui é herança, isso aqui é história da minha família, eu não posso me desfazer. O rei voltou todo triste, cabisbaixo, nem comeu. Daí a rainha Jezabel: nossa, homem, o que está acontecendo com você? Você está aí todo para baixo, todo acabado? Pois é, Nabote não quis vender a vinha para mim, então estou bem triste. Eu tenho uma ideia. E a ideia que ela teve foi escrever uma carta para os líderes da cidade que faziam o papel de juízes, contratou pessoas vadias para serem testemunhas falsas, e aí então ela entrou com uma acusação contra Nabote, dizendo que ele tinha blasfemado de Deus e do rei. E aí então as testemunhas falsas falaram, que ele tinha blasfemado contra Deus e contra o rei. Então aquilo ali era penalizado com um apedrejamento. Nabote então foi apedrejado, ele morreu. E agora Jezabel vai toda feliz apresentar para o rei Acabe: olha, agora você pode tomar posse, porque o Nabote morreu, faleceu, e então a vinha é sua. Meus queridos, olha só, a pessoa se apressando para fazer o mal e usou de testemunhas falsas para dizer diante de juízo inverdades e condenar o justo, e ele foi apedrejado. Mas não pense que a história terminou simplesmente apenas ruim para Nabote. Olha só, Deus levantou o profeta Elias, confrontou a Acabe, e ele sentenciou: olha, se você não se arrepender, a desgraça vai vir sobre tua vida, tua família, tua mulher, vai morrer e ainda vai ser comida pelos cães. E assim foi. Chegou o tempo do agir de Deus. Então Acabe morreu em guerra. Ele foi com roupa de soldado, com couraça, todo protegido, praticamente com muita proteção. Mas um soldado atirou uma flecha assim ao esmo, atirou, e a flecha acertou no rei Acabe, bem na sua parte frágil, onde que a sua couraça tinha uma abertura bem ali. Uma coisa incrível, que se fosse
um sniper tentar atirar e acertar, talvez não conseguisse, mas Deus permitiu que aquela flecha entrasse em Acabe. E ele foi retirado, né, da frente de guerra, e ali então ele começou a sofrer agonia de morte, perder sangue, até que ele acabou morrendo. Mas também houve o agir de Deus como punição para Jezabel, né? A morte dela foi horrível, e aonde que seu sangue foi derramado, os cães estavam lá, né? Para a bandeira. Então se cumpriu o que a palavra de Deus diz. Mexeu com a pessoa que não devia, colocou falsas testemunhas, mas a consequência veio. Mas o sétimo pecado, atitude que desagrada a Deus, é aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Olha só, esta sétima está destacada. 6 aborrecem, Deus odeia, mas a sétima abomina a sua alma, colocar desentendimento entre irmãos. Na minha infância, eu abri a igreja, então eu me deslocava da minha casa, onde meus pais, meus irmãos moravam, e eu caminhava umas 3 quadras para ir até, naquele tempo se chamava Antigo Clube dos Gaúchos, né? Que era a nossa igreja naquela época. Então eu era incumbido de abrir. Eu nem lembro que idade que eu tinha, se era 7, se era 8 anos, eu sei que era bem molequinho, bem novinho. Então eu ia abrir a igreja, né? Tinha uma responsabilidade, e sempre que eu fazia um caminho tinha um rapaz muito chato, intrigueiro, sempre procurava ficar ali me provocando. Eu evitava dar bola, né? Eu, enfim, tentava passar reto para não me incomodar. Mas um dia ele estava lá com outro menino e me chamou: vem cá. E ele acabou colocando um contra o outro, dizendo que aquele menino tinha falado um monte de besteiras contra mim, contra a minha família, e ele foi usando de uma maneira que eu acabei ficando com raiva do outro menino, já estava até a fim de dar um bufete nele. Mas eu não lembro como é que foi o final da história. Acho que nem ele me bateu, nem eu bati nele. Eu acho que eu devo ter saído dessa daí, mas eu percebi que tem pessoas que gostam de ficar colocando umas contra as outras. Aí ela vai te procurando e olha, fulano de tal, eu nem ia te falar, mas sabe aquela pessoa? Ah, mas ela disse isso de ti. Pois é, na frente de ti ela é uma coisa, atrás ela olha, ela faz isso, faz aquilo. Daí você fica bem irado. Você diz: nossa, mas aquela pessoa que eu confiava age assim. Aí você fica, né, ruim com essa situação, e essa pessoa vai procurar a outra, né, que foi alvo da conversa com essa pessoa ali. E aí então, olha, fulano de tal, vou te dizer uma coisa, você cuida, olha, porque você vê cara, não vê coração. Aquela pessoa lá, olha, é piranha, é uma pessoa maldosa, ela vai fazer isso para ti. E aí coloca as duas, dá um conflito, dá uma guerra, e o outro fica só assistindo, né? Como se fosse uma plateia de bizarrices. Isso Deus abomina na sua alma. Então, não coloque desentendimento entre os irmãos. Procure ser um conciliador. Procure, em vez de... às vezes acontece entre duas pessoas, as falhas delas ficarem evidentes, elas se estranharem, mas procura colocar as qualidades, procura fazer as pessoas ver o que há de melhor, pontos em comum, para que possa haver união e não desentendimento e não desunião. E acontece, meus amados, até nas igrejas. Não pense que isso não acontece, né? Vocês sabem, a história da igreja é pródiga nessas coisas. Tinha gente que fazia abaixo-assinado, fazia isso, fazia aquilo, colocando desentendimento
detesta, isso ele abomina. Mas nós queremos encerrar. Existem lições para nós quando entendemos que Deus odeia, quando Ele detesta algumas coisas. Olha só, que lições podemos aprender? Quem pratica essas coisas detestáveis assassina o relacionamento. Você vai ficar tumultuando a convivência, não somente sua, mas com as pessoas. Você vai abortar a comunhão. E aí o que vai acontecer? Vai te levar a viver uma vida solitária. Porque as pessoas não vão confiar, ou porque é mentiroso, ou porque você age com intrigas, com maldade. Você então vai ficar isolado. Então a lição é: não caia nessa. A outra lição é que nós devemos ter cuidado com o juízo de Deus. Deus é amor, mas é justiça também. Em Hebreus capítulo 10, 31, é um texto também conhecido, mas diz que coisa horrível é cair nas mãos de um Deus vivo. Então, não caia nas mãos do Deus vivo, em pecado, em falha, em erro. Por isso, a ceia do Senhor é uma celebração especial, porque nos leva a fazer uma revisão de vida, examinando o nosso interior. Será que eu não estou abrigando essas coisas que Deus abomina? Será que eu não estou vivendo aquilo que Deus detesta? Muitas vezes, pelo fato de você viver essas coisas detestáveis, é o motivo pelo qual nem sempre teu crescimento espiritual é uma coisa que você vê acontecendo. Às vezes você só percebe declínio espiritual, vai afrouxando na tua devoção, vai abrindo mão, na frequência dos cultos. Cuidado com o juízo de Deus. Quero orar com você agora. Feche seus olhos. Amado Deus, eterno Pai, nós entendemos que existem coisas que tu detesta, odeia, mas nos ajude a temer ao Deus vivo, respeitando, honrando a Ti, e tudo aquilo que tu não gosta, que nós possamos também não gostar. Ó Deus amado, se tu detesta, nós possamos detestar. Então, nos ajude a assumir essa postura, nos ajude a viver o novo, no nome de Jesus. Nos ajude a viver da maneira santa que te agrada. É assim que nós oramos, pedimos e agradecemos ao nosso Deus Santo, Vivo e Poderoso. Amém e amém. Pode aplaudir o nosso Deus. A Ele todo louvor, toda honra, toda glória. Deus abençoe os irmãos que participaram da transmissão. E agora nós vamos para o outro